a Andreia, que é médica, pediatra, paliativista e tem mestrado em Ciências de Reabilitação pelo SARA. Então, a Andreia será a moderadora dessa noite. Eu tenho certeza que todos que já chegaram aqui sairão daqui essa noite com um grande conhecimento em relação às temáticas que serão abordadas. Passo agora a palavra para a querida Andreia. Obrigada, Kaline. Boa noite, pessoas queridas, bem-vindas. De fato, hoje o evento está riquíssimo, desde as mesas da manhã, né? Tomadas de decisão nos cuidados em saúde para crianças, à tarde para pessoas com demência, e agora à noite a gente segue para a nossa mesa, terceira mesa, cuidados paliativos e tomadas de decisão. Agradecer ao EBDPAC, né, aos observatórios da UNB e da UFG de Fora, de Direitos do Paciente, pela iniciativa e pela oportunidade de reunir tanta gente qualificada para tratar desses temas. Agradecer aos colegas Cíntia Tanuri, Fabrício Reis e Lavínia Costa, que ajudaram a gente a organizar essa terceira mesa. E agradecer às nossas queridas palestrantes, ao querido palestrante, que eu vou apresentar agora e, em seguida, eu passo a palavra. A nossa mesa inicia com a Cíntia Tanuri, que vai falar sobre principais aspectos da tomada de decisão compartilhada em cuidados paliativos. A Cíntia é graduada em enfermagem pela Universidade de Brasília, mestre em enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UNB e membro do International Network for Patient-Centered Care. Na sequência, virá a Luciana Dadalto, falando sobre plano de cuidados como ferramenta de tomada de decisão nos cuidados paliativos. A Luciana é doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da UFMG, é mestre em Direito Privado pela PUC Minas e consultora jurídica e advogada na Dadalto Mascarenhas Sociedade de Advogados, administradora do portal testamentovital.com.br. Em sequência, Daniel Neves Forte, que falará sobre cuidados paliativos e decisão substituta. Daniel é médico intensivista, paliativista e livre docente em bioética pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E, encerrando a nossa jornada dessa noite, a Camila Pires, que vai falar sobre as decisões no âmbito dos cuidados paliativos, uma perspectiva familiar. A Camila é advogada, especialista em ordem jurídica e Ministério Público e em psicologia jurídica, atuante na área de direito de família, sucessões, privacidade e proteção de dados pessoais. É autora de artigos centrados na autonomia da vontade, especialmente no contexto de fim de vida e após a morte. Então, com essa mesa de colegas muito qualificados, é que a gente dá início à terceira mesa da noite. Lembrando que o evento está sendo gravado e será disponibilizado no canal do IBDPAC do YouTube. E passo a palavra, então, a Cíntia Tanuri para iniciar a sua apresentação. Principais aspectos da tomada de decisão compartilhada em cuidados paliativos. Obrigada a todos pela presença. Eu vou compartilhar minha tela. Está aparecendo agora? Andréia, você me dá um retorno? Tá sim, Cíntia, está em modo apresentação. Que bom. Boa noite a todos. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui para conversar um pouco sobre o tema da tomada de decisão compartilhada no âmbito dos cuidados paliativos. Eu agradeço ao Observatório, ao IBDPAC e a oportunidade de estar aqui nessa mesa com os demais colegas que vão debater e conversar um pouquinho sobre o tema. Eu vou já iniciar para eu não passar do meu tempo, né, e não prejudicar os demais. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema, a tomada de decisão compartilhada e os cuidados paliativos. A gente não consegue se aprofundar muito no tema devido ao tempo, então eu trouxe, na verdade, foi uma visão geral que eu espero que contribua para estimular a procura da temática, aprofundamento dos estudos na temática e contribua com as demais palestras que vêm a seguir, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos, rapidamente, sobre etapas, porque se a gente fosse falar realmente sobre as etapas da tomada de decisão compartilhada, a gente teria que ter uma hora ou duas para falar sobre o tema. Então, na verdade, a gente vai falar só das etapas para dar uma fundamentação no que a gente vai se aprofundar a seguir, que é na aplicação da tomada de decisão compartilhada em cuidados paliativos, os benefícios
né, os principais benefícios citados, a gente também não consegue abordar todos, e a gente termina com nossas considerações finais. Então, a gente parte de um ponto inicial, que é a tomada de decisão compartilhada, que faz parte do arcabouço teórico do cuidado centrado no paciente, né? Existe toda uma teoria e toda uma aplicação, né, do cuidado centrado no paciente, e a tomada de decisão compartilhada, ela é em vários artigos científicos e mundialmente referenciada como o cerne do cuidado centrado no paciente. Então, se não há tomada de decisão compartilhada, eu não posso falar que eu faço um cuidado centrado no paciente. Por mais que eu consiga abordar todos os outros aspectos, né, todos os outros princípios, e são vários os princípios do cuidado centrado no paciente, se não houver a tomada de decisão compartilhada, eu não estou fazendo um cuidado centrado no paciente. Mas o cuidado centrado no paciente não é o nosso tema de hoje, então eu vou passar diretamente para a tomada de decisão compartilhada. Um breve histórico, só para a gente ver como que está a evolução desse conceito, ou, na verdade, desse modelo no mundo. A gente tem o primeiro aparecimento do termo em 1982, né, num relatório da President's Commission, que fala sobre uma relação de parceria e respeito entre o profissional de saúde e o paciente, né? E aí a gente tem, posteriormente, em 97, um artigo que é citado em 70% a 80% da teoria sobre tomada de decisão compartilhada, que é esse artigo de 1997, do Charles e do Gaffney, que fala sobre quais são os elementos básicos. Na verdade, ele elucida, primeiramente, quais são os conceitos básicos, os elementos básicos da tomada de decisão compartilhada. E aí a gente vem, em 2006, também um artigo muito referenciado sobre as delimitações do modelo da tomada de decisão compartilhada. Então, vocês veem que existe uma evolução ao longo dos anos, e aí a gente está falando em quase 40 anos de evolução, ou, né, perto disso. Até 2021, por exemplo, um dos documentos mais recentes é um relatório do sistema de saúde inglês, né, o NHS, que faz recomendações para a inclusão da tomada de decisão compartilhada nas práticas organizacionais daquele país como um todo. Fora o NHS, a gente tem as recomendações no estado de Washington, a gente tem recomendações na Austrália. Então, eu trouxe esse só porque foi o mais recente, não porque é o mais importante do país, né? Então, essa é uma foto do primeiro documento lá de 1982, mas a literatura traz que, de maneira mais robusta, a gente tem nos últimos 25 anos uma evolução mais forte da inclusão da tomada de decisão compartilhada no relacionamento entre paciente e profissional de saúde. Então, um breve conceito: a tomada de decisão compartilhada é um processo interpessoal e interdependente no qual profissionais de saúde, pacientes e seus cuidadores se relacionam, ficou repetido, se relacionam e influenciam uns aos outros enquanto colaboram na tomada de decisões sobre a saúde de um paciente. Então, não é um processo que parte só do profissional ou só do paciente, mas os dois mantêm um relacionamento que se influenciam mutuamente, também chamado de relacionamento de mutualidade, uma cocriação dos resultados em saúde, né? Então, os profissionais de saúde muitas vezes subestimam qual que é o papel, o desejo dos pacientes de se envolverem no processo de tomada de decisão, né? Então, primeiro ponto importante que eu levanto aqui: é essencial discutir com os pacientes em termos explícitos, né, como eles gostariam de participar, né, da tomada de decisão sobre a sua saúde, né, como que eles gostariam de estar discutindo, que papel que eles gostariam de desempenhar, né, neste processo de tomada de decisão, sobre algum tratamento, sobre algum exame a ser realizado. Cuidados paliativos eu trouxe só para a gente rever mesmo. Tenho certeza que muitas das pessoas que estão aqui hoje, né, que são da área de cuidados paliativos, têm vários conceitos, né? São cuidados holísticos, ativos, ofertados à pessoa de todas as idades, que se encontram em intenso sofrimento relacionados à sua saúde, proveniente de doença grave, irreversível, especialmente aquelas
que estão no final de vida. Também tem um conceito que fala sobre a importância, o objetivo, né, que é melhorar a qualidade de vida, prevenir e aliviar o sofrimento. Então, a principal pergunta é: eu já realizo uma tomada de decisão compartilhada, eu como profissional de saúde, que diariamente estou em contato, estou em atendimento, estou realizando cuidados ao meu paciente, eu já realizo a tomada de decisão compartilhada? Importante lembrar que a gente, às vezes, faz muita confusão sobre tomada de decisão compartilhada e outros componentes que fazem parte da tomada de decisão compartilhada. Então, a tomada de decisão compartilhada não é uma maneira de informar o paciente, né? Ela também informa o paciente, mas ela não é só isso, ela não se resume só a informar o paciente, né? Muita gente fala, mas eu informei o paciente de todos os benefícios, todos os riscos, então eu estou fazendo tomada de decisão compartilhada. E ela não é só isso, ela não se resume a informação ao paciente. Ela não é também uma maneira de abordar o paciente, de conversar, não se resume só ao processo de comunicação, a habilidades de comunicação. Ela também inclui habilidades de comunicação, mas ela não se resume só a isso, né? Eu tive uma conversa com o paciente, eu sentei junto com o paciente, então não é só isso que é tomada de decisão compartilhada, isso não é decisão compartilhada, ela inclui essa conversa, inclui habilidades de comunicação, mas ela não é só isso. Não é uma maneira de engajamento dos pacientes, ela promove o engajamento, mas ela não é considerada uma maneira ela é maior que processos de engajamento do paciente ou ativação do paciente. Ela não é uma maneira de deixar as decisões aos pacientes após o aconselhamento dos profissionais. Então, eu explico todos os riscos e benefícios de cada opção em saúde. Então, eu instruí o paciente e ele vai tomar a sua decisão. Isso não é tomada de decisão compartilhada. E ela não é uma maneira de evitar o envolvimento com o paciente, né? Pelo contrário, ela envolve esse interrelacionamento, como a gente trouxe no conceito, entre o profissional de saúde e o paciente. Tá tudo bem até aí, Andréia? Eu trouxe brevemente os passos. Tudo certo? Certinho. Ah, que ótimo. Eu trouxe brevemente os passos que na literatura são mais relatados como importantes na tomada de decisão compartilhada. A gente não tem tempo para conversar sobre cada um deles, mas eu trouxe até para estimular a pergunta que eu fiz anteriormente. Eu faço tomada de decisão compartilhada ou eu participo de uma tomada de decisão compartilhada quando faço uma consulta em saúde, quando eu sou atendida por um profissional de saúde? Primeiro passo lá embaixo, eu gosto muito dessa comparação com essa construção em pedras que a gente vê muito, né? Então, a gente tem que ter um início. E qual é o início? O fundamento principal, ou o início que vai trazer a base da tomada de decisão compartilhada? A definição de um problema de cuidado em saúde junto com o paciente, né? O que é que nós vamos decidir em conjunto? Qual que é o maior problema que nós precisamos conversar e nós precisamos abordar neste nosso encontro hoje, né? O que incomoda o paciente, né? Então, qual é o que está trazendo um desequilíbrio ao bio, psico, espiritual do paciente? Este é o principal, é deixar claro, é esclarecer, é definir de maneira objetiva qual é a decisão ou sobre qual problema vai tentar se tomar uma decisão naquele momento. Quando eu falo tentar, é porque a tomada de decisão compartilhada não é num momento único, ela é referenciada como um processo, né? Ela não acontece só em uma consulta, só em um acompanhamento, só em um encontro clínico. Ela acontece de maneira de várias abordagens, de vários encontros clínicos. Então, depois dessa definição, a apresentação das opções disponíveis para resolução ou condução do caso, as discussões dos riscos e benefícios e custos de cada opção, o esclarecimento sobre as vontades e preferências do paciente, a discussão sobre a autoproteção a autopercepção do paciente para este autocuidado, a apresentação das evidências mais atualizadas, que também é feita lá nos riscos e benefícios, mas depois de definida uma opção, quais são as evidências de aquela escolha, aquela opção vai ser benéfica ou não, né? Vai ajudar na resolução, a realização de recomendações e a decisão conjunta. A decisão é conjunta porque o paciente traz as suas experiências de adoecimento e o profissional traz as suas experiências técnicas, as suas experiências de avaliação daquele caso. E a avaliação posterior, se aquela
aquele caminho tomado melhorou, não melhorou, se vai se tomar outro caminho, o constante avaliação e continuidade, né, do cuidado. Quais são os fatores que influenciam a tomada de decisão compartilhada, né? O tipo do problema de saúde, se é um problema em oncologia, se é um problema em doença infecto-contagiosa, se é em cardiologia, isso também em cuidados paliativos, se são pacientes em cuidados paliativos da cardiologia, por exemplo. Então, o tipo de problema de saúde vai impactar na tomada de decisão compartilhada. As características sociodemográficas vão impactar se é um paciente que precisa de umas explicações mais esmiuçadas sobre aquele determinado problema, se é um paciente que já tem uma outra bagagem de conhecimento, então vão impactar. O tipo de decisão, porque temos decisões que são mais simples, né, como algum tratamento, a mudança de algum medicamento, como decisões mais extensas, como uma cirurgia, né, como a realização de uma quimioterapia, a continuidade de um exame que deu um resultado não tão bom, se eu vou passar para outro exame ou não, né? Preferências quanto ao tipo de envolvimento na decisão são fatores que influenciam se o paciente quer ser envolvido e até que ponto ele quer ser envolvido. A gente não tem uma coisa dicotômica que o paciente é envolvido ou não é envolvido. A gente tem graus de evolução do paciente e graus de preferência nesse envolvimento, e também variam de acordo com o problema, o momento de decisão. Então, tem momentos que eu quero estar mais envolvido com meus problemas de saúde, com as minhas decisões, e tem momentos que eu não quero me envolver tanto. Então, até o tipo de envolvimento pode variar de acordo com o momento do paciente, com o momento de reflexão, com o momento de vida do paciente. Podem variar, né? Então, tudo isso influencia na tomada de decisão compartilhada. Então, a gente fala de maneira muito incisiva que a tomada de decisão compartilhada ela tem que ser feita com o paciente e não pelo paciente. Então, principalmente, isso tem que ser sempre colocado em mente, tanto pelo paciente, quanto por cuidadores, familiares, e principalmente pelo profissional de saúde, que a gente sabe que tem um papel muito importante para proporcionar isso. E aí, a gente fala um pouco sobre os pré-requisitos para a tomada de decisão compartilhada, principalmente no cuidados paliativos. A gente precisa de um conjunto de fatores que vai proporcionar o acontecimento da tomada de decisão compartilhada. Então, antes de mais nada, uma equipe multidisciplinar que vai ajudar a visualizar esse paciente ou a cuidar desse paciente de várias maneiras e não privilegiando uma visão mais, por exemplo, do médico, ou mais da enfermeira, ou mais do fisioterapeuta, mas uma equipe multidisciplinar, uma comunicação aberta e franca sobre quais os próximos passos ou o que realmente está acontecendo na vida desse paciente. Hoje de manhã a gente teve o prazer de ouvir a Isis, né? E a Isis me falou uma frase muito importante que eu fiquei com ela na cabeça. Ela falou que enquanto não temos informação, não temos paz, né? E como que é importante a informação para ela, paciente, trouxe paz. Então, a comunicação aberta e uma coparticipação na informação, ou seja, a troca de informações entre o profissional e o paciente. Então, a Isis, ela que falava como ela estava se sentindo, como que tinha sido a quimioterapia, por exemplo, no tratamento dela, e a informação da coparticipação, a formação do profissional sobre todos os problemas ou efeitos colaterais que podem acontecer, desde os menores aos maiores, né? Um bom relacionamento entre pacientes e profissionais e um ambiente favorável, um ambiente não só físico, mas como um ambiente também do ponto de vista da instituição que proporcione e incentive, né, a tomada de decisão compartilhada. Então, qual que é a primeira tomada de decisão compartilhada em cuidados paliativos? Quando a gente vai pensar em cuidados paliativos, qual que é a primeira tomada de decisão compartilhada, né? A primeira tomada de decisão compartilhada é aquela que fala quando vai começar os cuidados paliativos, né? Então, para a gente falar em tomada de decisão compartilhada, a gente tem que falar sobre em que momento que o paciente vai ser abordado ou que momento vai ser apresentado ao paciente a possibilidade ou os cuidados paliativos vão ser apresentados como opção de tratamento,
né? A gente sabe que os cuidados paliativos não são exclusivos, eles podem estar concomitantemente junto com tratamentos curativos, com tratamentos, né? Então, em que momento que eu vou apresentar? E a gente sabe que, infelizmente, não só no Brasil, é relatado também fora do Brasil, que essa decisão para o início do acompanhamento em cuidados paliativos, ela é tardia. Ela não é abordada e nem apresentada ao paciente, por exemplo, junto com o diagnóstico de uma doença, né, que compromete o prognóstico de vida do paciente. Então, essa decisão é tardia e muitas vezes não é informada e não é transparente. Muitas vezes o profissional já decidiu ou já pensou que aquele paciente tem que optar ou pode optar por cuidados paliativos, mas ele não deixa claro isso para o paciente. Eu já conversei com uma profissional médica que fazia atendimento em cuidados paliativos e ela me falou que lá ela não poderia chamar de cuidados paliativos, era uma clínica particular, lá ela tinha que chamar de cuidados de conforto, né? E a decisão para o início do cuidados paliativos também não é compartilhada, aquilo que eu já falei, às vezes o profissional indica o paciente para um atendimento em cuidados paliativos sem ter essa conversa franca com o paciente antes, né? E alguns estudos trazem que os cuidados... E quando eu falo de cuidados paliativos exclusivos, alguns estudos trazem que os cuidados paliativos exclusivos, em sua grande maioria, são realizados nos últimos 7 dias de vida, né? Por que eles não foram introduzidos antes como opção para esse paciente, né? Demonstrando a necessidade de aumentar o conhecimento entre pacientes e cuidadores e profissionais de saúde. Então, nesse âmbito de quando começar, a tomada de decisão compartilhada é uma estratégia recomendada, porque quando eu falo com o meu paciente sobre o meu diagnóstico e apresento as opções de tratamento, e é uma doença que está inserida no rol, que a gente pode também inserir ao cuidados paliativos como precocemente, como uma opção também. Então, ele pode optar por também fazer uma quimioterapia, ou ele pode optar por também fazer algum outro tipo de tratamento e também se começar o atendimento dele em cuidados paliativos, não deixar lá para o final. Então, quando esses cuidados paliativos entram dentro de uma opção, né, numa das opções que a gente apresenta e quais são os riscos e benefícios dentro da tomada de decisão compartilhada, a tomada de decisão compartilhada proporciona trazer ao paciente mais precocemente essa maneira de cuidado, que são os cuidados paliativos, né? Essa abordagem do cuidado. Pacientes com câncer... temos 3 minutos para a sua conclusão. Tá, já vou adiantar aqui, vou agilizar. Eu ia trazer isso, que 40% a 73% dos pacientes em cuidados paliativos preferem compartilhar decisões com seus profissionais de saúde. Apesar de a gente achar que os pacientes em cuidados paliativos não gostam, esse artigo traz que isso é 40% a 73%. Ela pode ajudar, como ela pode ajudar também nos cuidados paliativos? Quando a tomada de decisão compartilhada, ela explicita, né, todos os riscos e benefícios e também traz o esclarecimento de conceitos. E os cuidados paliativos têm, no Brasil e também fora do Brasil, uma compreensão errônea, né? Muitas pessoas entendem cuidados paliativos como quando não tem mais o que ser feito. Então, essas concepções errôneas podem ser dirimidas, podem ser esclarecidas com a tomada de decisão compartilhada, porque ela tem a função de esclarecer todos os conceitos e todas as verdades sobre determinados tipos de tratamento, determinados tipos de condução clínica, né? E como ela também traz precocemente os cuidados paliativos, ela traz essa abordagem desse tema no momento oportuno. Ela não oferece tardiamente a oferta dos cuidados paliativos, né? E ela vai trazer os benefícios, como ter acesso aos cuidados e tudo. Então, outra coisa que a tomada de decisão compartilhada pode trazer é a resolução de incertezas científicas. Todos os cuidados em saúde apresentam várias possibilidades de ação. E, principalmente nos cuidados paliativos e em várias áreas, os desfechos podem ser incertos, né? Porque variam de paciente para paciente, por exemplo, as reações a uma quimioterapia, se a quimioterapia vai ter efeito ou não sobre aquele tipo de tumor, né? Ou uma determinada cirurgia cardíaca. Então, quanto mais a gente puder inserir os cuidados paliativos e os desfechos clínicos que ele pode proporcionar,
mesmo diante de incertezas científicas, maior é o esclarecimento do paciente, menor vai ser o conflito de decisão e menor vai ser a ansiedade. E algumas decisões, elas não têm preponderância umas sobre as outras, né? Algumas têm benefícios muito bons, mas riscos também muito altos, e outras têm uns benefícios não tão bons, não tão resolutivos, e riscos menores. Então, depende da preferência do paciente, é o que a gente chama de escolhas sensíveis a preferências, né? Então, todo esse conjunto de incertezas podem ser dirimidos ou podem ser auxiliados pelo uso da tomada de decisão compartilhada, dentro dos cuidados paliativos. Então, só para resumir, quais são as principais decisões que os pacientes em cuidados paliativos gostam de tomar? Eu já estou terminando, eu sei que eu já passei um minutinho do meu tempo. Decisões diárias sobre cuidados de enfermagem, são decisões que o paciente em cuidados paliativos gosta, então, que horas que ele vai tomar banho, sobre a punção venosa, sobre curativo, sobre as decisões sobre a vida dele no dia a dia, esse controle sobre a vida dá uma maior satisfação. Decisões sobre médicas, sobre tratamento de saúde, sobre exames, sobre mudanças de medicação, medicação para dor, e decisões sobre fim de vida também, são decisões que os pacientes estão entre as decisões mais relatadas pelos pacientes em cuidados paliativos, que eles gostam de participar. Esses são alguns dos benefícios, uma redução do conflito decisional, se eu utilizar esse processo de atendimento, esse modelo de atendimento entre profissional de saúde e paciente, aumenta a comunicação entre profissionais e pacientes, uma abordagem precoce do tema de cuidados paliativos aos pacientes, aumenta o envolvimento e engajamento nas tomadas de decisão e uma diminuição na utilização de procedimentos invasíveis e inúteis. Esse é só um dos exemplos, esse é um programa usado no NHS, que é o SUS, né, da Inglaterra, que faz uma capacitação e um treinamento de tomada de decisão compartilhada em todos os âmbitos de atendimento, inclusive em cuidados paliativos, e se baseia principalmente nessas 3 questões: quais são as opções, quais são os benefícios e malefícios, e quais as probabilidades de cada opção. Então, como reflexão final, a principal responsabilidade por estimular a participação dos pacientes cabe aos profissionais de saúde e às organizações que prestam cuidados paliativos. Ainda há necessidade de investir mais no desenvolvimento do conhecimento dos profissionais de saúde sobre a participação do paciente na tomada de decisão compartilhada em cuidados paliativos. E aí eu faço essa reflexão, se até as plantas precisam de quantidade de água e terra e sol diferentes e luz diferentes para crescer, as pessoas também têm necessidades diferentes nos seus atendimentos, principalmente em cuidados paliativos. Encerro aqui a minha apresentação, fico à disposição para perguntas. Cíntia, muito obrigada pela sua excelente explanação, conceitos importantes da tomada de decisão compartilhada, dos cuidados paliativos, e eu vou passar a palavra para a Luciana Dadalto e a gente organiza o debate para o final da mesa. A Luciana Dadalto vai falar sobre plano de cuidados como ferramenta de tomada de decisão nos cuidados paliativos. Eu te passo a palavra, Luciana, agradecendo também a sua presença. Boa noite a todos. Queria agradecer, André, o convite. Cíntia, é um prazer estar aqui com você. Kaline, tanta gente conhecida, né? Patrícia, professora Maria José Goldin. É um prazer estar aqui. Peço desculpas pelo fundo, estou em Barretos, então estou num quarto de hotel para proferir essa palestra, para bater esse papo com vocês. Eu vou fazer aqui o compartilhamento da minha tela e eu espero, Andréia, se você puder confirmar para mim se vocês estão vendo ela aí de uma forma ampla. Está no modo apresentação, está ótimo. Ótimo. Então, eu queria começar fazendo uma reflexão sobre a nomenclatura, né? Assim, eu uso desse nome plano de cuidados. Eu tem uma preocupação muito grande com a tradução ou as traduções que a gente tem feito, né, dos institutos que vem em inglês. O plano de cuidados ou o planejamento avançado de cuidados
ou planejamento antecipado, vem aí do Advanced Care Planning, e é muito curioso que, ora, a gente traduza o Advanced como avançado, e ora a gente traduza como antecipado. Lá nas diretivas antecipadas, nas Advanced Directives, a gente traduziu como antecipado, e agora, na tradução do Advanced Care Planning, nós estamos aí rebolando no Brasil para tentar achar um termo uníssono. Faço votos, assim, gostaria muito que a gente conseguisse chegar num termo uníssono entre todos que trabalham com esse tema, para evitar todas as questões de nomenclatura que nós já assistimos aí com os documentos de diretivas antecipadas. De uma forma, então, geral, quando eu estou falando aqui do plano de cuidados, nós estamos falando sobre o planejamento antecipado de cuidados ou o planejamento avançado de cuidados, ou seja, sobre essa ideia de que é possível tomar decisões sobre cuidados de saúde antes de acontecer o evento de doença ou o agravamento daquela doença. E aí a gente chega numa pergunta que, na minha opinião, é uma pergunta que vai determinar essa nossa conversa. Quando e como as decisões sobre cuidados de saúde devem ser tomadas? Ou seja, qual é o momento ideal para tomada de decisão e como essa tomada de decisão deve acontecer? Essa é, certamente, ou essas são as perguntas de $1 milhão, né? A gente não tem, muito comum, né, nós que trabalhamos nessa área, sermos interpelados por profissionais de saúde ou por pacientes, dizendo assim, cadê, né? Assim, cadê o protocolo que diz começamos em tal momento ou precisamos esperar determinada coisa acontecer? Sinto informar que esse protocolo não existe, né? A gente não tem aí um guideline em nenhum lugar que diga, olha, o momento para fazer é tal. Existem momentos adequados, existem situações em que a experiência internacional já mostra para a gente que talvez hajam indícios de um momento adequado, mas não há definitivamente uma lista aí, exaustiva, um rol taxativo, como nós falamos muito no direito, de qual é o melhor momento. Mas a história nos mostra que, inicialmente, a gente começou a olhar para esse momento de tomada de decisão como um momento imediato. Então, quando a gente volta aí lá no começo da segunda metade do século passado, saindo do movimento pós-guerra, o que a gente vê é o nascimento do consentimento informado, que depois vai dar origem ao documento, termo de consentimento informado, com todos os problemas que esse documento tem. Mas a ideia ali, no começo, então, dos anos 1950, foi pensar numa tomada de decisão imediata, ou seja, o paciente, ou o profissional, ou o familiar, estava diante de uma situação imediata, preciso fazer um exame, preciso fazer uma cirurgia, um parto, e eu preciso autorizar ou não, consentir ou não para isso naquele momento. E a partir dessa ideia de que a decisão, então, no momento em que a situação está acontecendo, a gente tem 3 possibilidades de definição de como que essa decisão vai acontecer. A gente tem uma visão paternalista, que vai dizer que essa decisão imediata acontece pelo profissional da medicina. O médico está ali e ele vai dizer, olha, neste momento você precisa de tal coisa, eu, médico, detentor do conhecimento técnico, estou tomando essa decisão. Isso a gente chama de paternalismo, que não cabe mais na sociedade atual, apesar de ainda existir em todos os hospitais no Brasil. Uma outra possibilidade é a decisão imediata pelo paciente, quando o paciente estiver lúcido, ou pelos seus familiares, representantes legais ou voluntários. Nesse caso, a ideia é o paciente está diante de uma situação e ele vai dizer para o médico, aceito fazer esse procedimento ou não aceito
fazer esse procedimento. Então, aqui a gente tem dois extremos. A gente tem o paternalismo e a gente tem a autonomia, que na bioética a gente costuma chamar essa autonomia de autonomia solitária. O paciente ou o familiar está sozinho ali naquela tomada de decisão, com alguém na frente dele dizendo, e aí, o que você quer? Você aceita ou você não aceita? Você deseja ou você não deseja? E com o passar do tempo, nós descobrimos que esses dois extremos do paternalismo e da pura autonomia ou da autonomia solitária não funcionam. E que o melhor seria que a gente conseguisse que esses dois extremos conversassem e que mesmo na tomada de decisão para uma situação imediata, houvesse aí uma tomada de decisão compartilhada, trazendo um pouco do que a professora Cíntia ensinou para a gente. Mas esse não é o nosso tema. O nosso tema é falar sobre as decisões tomadas de forma antecipada. Essa ideia de que eu tenho uma decisão antecipada, né, uma decisão que se antecipa ao evento de saúde que precisa acontecer, é uma ideia que vai surgir aí na década de 1960, nos Estados Unidos. Então, a gente tem aí, na década de 1950, uma construção do modelo do consentimento informado, né, de uma anuência, de um consentimento para aquele momento específico. Eu costumo dizer que lá na decisão imediata é o meu eu do presente decidindo aqui, neste tempo presente, e na tomada de decisão antecipada, nós estamos falando do meu eu do presente decidindo pelo meu eu do futuro. E essa, inclusive, é a razão da maior parte das críticas que a gente tem desse modelo de tomada de decisão antecipada, que vai dar origem aí aos documentos de diretivas antecipadas. Porque o que alguns autores vão dizer? É impossível tomar decisões para algo que ainda não aconteceu ou por algo que a gente ainda não viveu. Mas, por outro lado, os autores que defendem esse modelo de decisão antecipada vão dizer, ok, sabemos que existem falhas, sabemos que há a possibilidade de que essa pessoa, que o eu do futuro não seja exatamente o eu do presente que está decidindo. Contudo, é melhor ter uma decisão antecipada do que não ter decisão nenhuma. E é nesse sentido que a gente tem aí, então, desde da década de 1960, um crescimento da tomada de decisão antecipada. Bom, inicialmente, e é muito curioso perceber que essa ideia de uma decisão antecipada, de uma decisão prévia a alguma situação de saúde, surge especificamente em 1967, com o Manifesto da Sociedade Americana Pró-Eutanásia, que vai dizer o seguinte, olha, é muito estranho vocês defenderem a autonomia do paciente e não pensar que o paciente pode decidir sobre algo que ainda não aconteceu na vida dele. Obviamente, Sociedade Americana Pró-Eutanásia, 1967. Os Estados Unidos até hoje não legalizaram a eutanásia em nenhum dos estados. A gente só tem alguns estados que já legalizaram o suicídio assistido. O que a Sociedade Americana Pró-Eutanásia queria? Ela queria que as pessoas, naquele momento, pudessem documentar suas vontades e dizer, olha, se no futuro legalizarem a eutanásia, eu quero. Isso nós estamos aí na década de 60, mas, especialmente na década de 70, a ideia de documentos de manifestação antecipada de vontade, para além dessa situação extrema da eutanásia, aparece com muita força com o caso da jovem Karen Kinlan. Karen Kinlan era uma jovem de 19 anos de idade que foi para uma balada e não voltou. Ela teve um acidente de carro, ficou em estado vegetativo. Nós estamos aí em 1976. E os pais dela disseram para os médicos, olha, a gente quer que vocês suspendam o respirador artificial. A gente entende que a nossa filha não vai voltar e que o respirador está prolongando o processo de morrer.
Os médicos responderam para os pais: isso que vocês estão pedindo para a gente não pode fazer, porque é ilícito, isso é eutanásia. E os pais vão ao Poder Judiciário. Em 1977, a gente tem a primeira decisão no mundo, uma decisão paradigmática da Suprema Corte de New Jersey, dizendo: suspensão de suporte artificial de vida não se confunde com eutanásia. E o caso da Karen Kinlan gerou uma comoção nacional e as pessoas começaram a se perguntar o que a gente poderia fazer para evitar o sofrimento desses pais, para evitar que os pais fossem ao judiciário e passassem por tudo isso. E aí, nesse momento, alguém lembrou do documento da Sociedade Americana para a Eutanásia, da década anterior, dizendo: opa, a gente pode se antecipar e tomar decisões antes que o evento aconteça. É bom lembrar que, se a gente pegar especificamente o caso da Karen Kinlan, ela não conseguiria tomar uma decisão imediata. Então, por quê? Porque ela teve um evento agudo. O problema é que, normalmente, a gente pensa nas tomadas de decisão antecipadas como algo que vai dar tempo. Isso é muito comum na oncologia. O paciente diz: eu recebi um diagnóstico agora, eu não preciso pensar em como eu quero ser cuidado, quando e se eu perder a capacidade decisória, porque falta muito tempo, eu vou fazer tratamento, eu tenho esperança de que eu vou me curar. Só que, e esse é um slogan muito usado no Reino Unido, sempre é muito cedo até que seja muito tarde. Essa é a lógica que embasa os documentos de manifestação antecipada de vontade. E aí a gente tem lá no quando e no como, esse mesmo modelo de quem é que vai fazer essa decisão antecipada, pensando sempre que uma decisão antecipada pelo profissional da medicina é algo que hoje é rechaçado. Porque se eu vou decidir antecipadamente, eu pressuponho que o paciente tem autonomia, ele tem capacidade decisória. Então, essa decisão antecipada tem sempre que ter o paciente e os seus familiares, se houver essa possibilidade de diálogo, nessa mesa de conversa. Mas aí a gente está, de novo, num modelo autonomista, de autonomia pura, de autonomia solitária. O que a gente pensa, né, o que nós temos hoje em dia de mais contemporâneo, é a compreensão de que essas decisões antecipadas precisam fazer parte de um processo de planejamento de cuidados, no qual sentarão numa mesa, durante várias e várias rodadas, pacientes, familiares e profissionais de saúde. E é neste contexto que surge o que nós chamamos, então, de Advanced Care Planning, definido aí por um consenso feito por meio da metodologia do painel Delphi. Então, a gente tem um conceito consensual de 2017 que diz que o planejamento antecipado de cuidados, ou planejamento de cuidados, ou planejamento avançado, é um processo que auxilia adultos de todas as idades e com diferentes estágios de saúde a compartilharem seus valores pessoais, seus objetivos de vida e suas preferências sobre futuros cuidados de saúde. Então, de novo, é o meu eu do presente decidindo para o meu eu do futuro, para algo que ainda não aconteceu e que nós não sabemos se acontecerá. O objetivo do planejamento de cuidados é ajudar as pessoas a receberem cuidados médicos que sejam consistentes com seus valores, com suas metas e com suas preferências quando essa pessoa tiver uma doença ameaçadora da vida. Então, vejam, o planejamento de cuidados é um componente indeleável da abordagem paliativa. Não dá para fazer cuidados paliativos se a gente não planeja cuidados. E aqui nós temos que tomar muito cuidado com uma coisa. No Brasil, nós estamos começando a vivenciar um crescimento do planejamento antecipado de cuidados baseado numa premissa errônea, numa premissa mercadológica e consumerista da relação paciente-profissional de saúde.
Existem muitos profissionais hoje que dizem, aqui no meu hospital, aqui no meu consultório, eu faço planejamento antecipado de cuidados com o meu paciente. Meu paciente acabou de ser diagnosticado com câncer de pâncreas. Eu digo para ele, olha, o câncer de pâncreas é muito grave, nós vamos fazer os tratamentos, são esses, mas pode ser que dê errado, que a gente não consiga a cura, e se a cura não for possível, o que que você quer? Isso não é planejamento antecipado de cuidados. Isso é uma tomada de decisão baseada numa falsa autonomia. Porque a gente acha, então eu dei a informação e com a informação o paciente decide. Não é assim. E a professora Cíntia falou muito bem sobre como funciona e como deve ser feita uma tomada de decisão compartilhada. O planejamento antecipado de cuidados, ele parte ou dentro dele tem tomada de decisão compartilhada. O que aconteceu nesse meio do caminho? Entre o planejamento antecipado de cuidados, que vai surgir aí na década de 80, e os documentos de diretivas que surgem aí na década de 70. Os documentos de diretivas antecipadas são baseados nesse modelo de autonomia pura. O paciente sabe o que é melhor para ele e decide. Ou o paciente sabe o que é melhor para ele e nomeia uma pessoa para decidir por ele, que é o tema da próxima fala do professor Daniel Forte. No planejamento antecipado de cuidados, a gente traz esse elemento da pura autonomia e diz, olha, sim, pacientes, é importante que a gente documente previamente suas vontades. Mas ao invés de a gente colocar na mão de vocês um formulário dizendo, marca X, se você quer ser reanimado, se você não quer, se você quer ir para o UTI ou se você não quer, ao invés da gente fazer isso, a gente traz esse documento como um componente de um processo de tomada de decisão compartilhada, um processo de planejamento antecipado de cuidados. E aí, nesse sentido, o documento que vai sair aqui de uma decisão antecipada, ele não foi feito sozinho pelo profissional de saúde e também não foi feito sozinho pelo paciente ou pelo seu familiar, porque a gente entende que esse documento é um reflexo de um compartilhamento de tomada de decisão. E aí, quando a gente fala, então, em planejamento de cuidados, nós estamos falando desse círculo que não tem começo e não tem fim, porque ele é algo mutável e que deve ser reavaliado e modificado sempre que for necessário para aquela situação específica do paciente. O que é esse círculo, né? Esse ciclo de planejamento de cuidados diz para a gente? Olha, é preciso, para que um paciente planeje seus cuidados, ele precisa pensar, ele precisa ter espaço para pensar o que é importante para ele. Quais são os valores pessoais e os desejos que ele tem sobre os seus cuidados de saúde. Mas não adianta só pensar. É preciso compartilhar essas informações com familiares, com amigos, com profissionais de saúde, para que, juntos, todos os atores dessa relação possam chegar, se possível for, em uma decisão efetivamente compartilhada, para que, aí sim, tomada a decisão, a gente documente essa vontade e esse documento faça parte desse planejamento que vai ser revisto a todo momento, porque depois que a gente documenta, a gente discute com os profissionais de saúde, a gente compartilha as informações, a gente revê tudo isso periodicamente e aí a gente volta, pensa no que é importante, fala, documenta. Então, nós estamos falando aí de, efetivamente, algo que é fluido, que não tem começo e não tem fim. Porque, na verdade, quando que eu não consigo mais planejar os cuidados? Quando eu não tenho mais capacidade decisória. E aí a gente vai entrar num outro tema, para uma outra conversa, que é a possibilidade de que os familiares substituam o paciente nesse processo de planejamento antecipado de cuidados. Esse é talvez hoje um dos maiores
dilemas aí na bioética, uma das maiores questões que a gente tem enfrentado dentro do planejamento de cuidados. Termino com Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista importante aqui no Brasil e que na pandemia escreveu esse lindo livro, um livro muito pequenininho, sobre os sonhos dele para essa nova perspectiva de mundo após, né, ou ele escreveu durante, mas já pensando aí num futuro de mundo pós-pandemia. E o Siddhartha vai dizer que nós somos resultados de um longuíssimo percurso cooperativo e a valorização desse caminho é a nossa melhor chance de seguir evoluindo. Eu gosto dessa frase para falar de planejamento de cuidados, porque ela mostra que todas as vezes que a gente tentou tomar decisões unilaterais, só o médico, porque ele é o detentor do conhecimento, só o paciente, porque o paciente sabe o que é melhor para ele, a gente descobriu que não funciona. Então, o que o planejamento antecipado de cuidados faz é dizer para a gente, nós precisamos que todo mundo coopere. O documento é importante, nós vamos fazer, sim, manifestações antecipadas de cuidado, é para isso que o planejamento de cuidado serve, para que a gente se antecipe às situações, mas a gente só consegue fazer isso de uma forma ética e de uma forma benéfica para todas as pessoas, se esse planejamento de cuidados efetivamente for o resultado de um percurso cooperativo, porque essa é a melhor chance que a gente tem de continuar evoluindo no tema tomada de decisão de cuidados de saúde. Agradeço muito o convite novamente, é um prazer estar aqui com a Andreia, professora Aline, espero que eu tenha contribuído aí com o que vocês pensaram quando me pediram para falar sobre esse tema. Muito obrigada. Luciana, a gente agradece muito pela sua excelente apresentação e eu acho que, né, você pontuou os riscos contemporâneos. A gente já sai de um modelo paternalista de tomada de decisão que não cabe mais, mas um risco contemporâneo de um modelo consumerista de tomada de decisão, né? E isso não é tomada de decisão compartilhada, como a Cíntia já muito bem explicou no início. Então, a gente dá sequência. Eu vou chamar o Daniel Neves Forte para proferir sobre cuidados paliativos e decisão substituta. O Daniel é médico intensivista, paliativista e livre docente em bioética pela Faculdade de Medicina da USP. Boa noite a todos e todas. Vocês me escutam bem? Sim, escutamos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. É sempre uma responsabilidade falar depois da Luciana e da Cíntia. E vou falar de cuidado paliativo e decisão substituta. Vou procurar ser breve e objetivo de um tema que é longo e complexo. Mas, então, focando mais em quem, qual decisão e como. Em quem, né? Quando a gente está falando de decisão substituta, a gente está falando de alguém que não é o paciente. Quando que a gente vai pensar nisso? Assim, pela história da medicina, nos últimos 2.400 anos, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque ele já foi bem explorado, mas assim, de mais ou menos de 400 antes de Cristo, Hipócrates, até 1970, era simples. Era o médico e, de vez em quando, a família. Jamais o paciente. Isso no mundo inteiro, isso por 2.400 anos. E eu gosto de lembrar disso porque a gente lembrar da inércia dessa história faz a gente pensar assim, o quanto é difícil mudar uma história de 2.400 anos. Enfim, e em 1970 começa as discussões de autonomia, o movimento de autonomia, inicialmente em alguns pedaços dos Estados Unidos, e aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e ainda hoje tem lugares do nosso país que isso não chegou. Então, a gente vai pensar numa decisão substituta quando, em 2023, quando o paciente ele está incapacitado de tomar decisões. E veja, antigamente se falava que ele estava incapacitado para poupar pacientes de sofrimento.
isso acho que não faz sentido. Poupar quem não quer ser poupado não faz o menor sentido. Quando eu estou falando o paciente está incapacitado, é porque neurologicamente ele está incapacitado. É um paciente que está em coma, é um paciente que está em delírio, é um paciente que está, sei lá, não consegue se comunicar por algum motivo. Enfim, a gente está com um paciente hoje na UTI, que tem um AVC de ponte, ele mexe só o olho e ainda está em encefalopatia. É impossível envolvê-lo na tomada de decisão diretamente, então a gente vai ter que envolver a família. O que eu acho bastante interessante nesse envolvimento da família, eu acho esse artigo brilhante. Na minha opinião, esse cara aqui, chamado Douglas White, é um cara de Pittsburgh, ele é um intensivista que trabalha também com bioética em Pittsburgh. Eu acho ele um dos caras mais brilhantes que a gente tem na atualidade. Esse artigo dele já tem um tempo, mas ele continua atual. E ele coloca muito dessa discussão interessante, que eu acho interessante, de uma decisão autônoma versus uma decisão autêntica. O que ele coloca, que assim, se a gente vai pensar em autonomia como entender que uma pessoa é um fim em si mesma, uma pessoa, isso não é transferível. Eu ser um fim em mim mesmo, eu não posso transferir isto para alguém que me conheça bem, porque é outra pessoa. E o que ele coloca é que a autonomia não é transferível. Então, o papel de um responsável pelo paciente não é ser o paciente, mas é representar o paciente. E essa limitação importante vai fazer com que o papel do representante seja tentar buscar uma decisão autêntica. Não é ser autônomo, mas é representar aquele ser autônomo que não pode participar da decisão agora. E acho que isso de saída já muda muita coisa. Porque não é o que a família quer. É entender que, e eu falo isso praticamente todo dia, eu faço reunião familiar praticamente todo dia. E eu falo isso quase sempre. Eu falo, olha, eu sou médico, eu sei das doenças do fulano. E depois de explicar as doenças, eu falo assim, olha, a verdade é que eu não sei quem é o fulano. Não sei quem é a pessoa do fulano. Eu sei do rim, do coração, do pulmão. Mas se ele estivesse aqui, vocês que conhecem ele, o que vocês acham que ele poderia falar? É incentivar o julgamento do futuro. É bem diferente de perguntar o que você, familiar, acha que é o melhor. É pedir familiar representar o paciente numa decisão que seja autêntica. Não é transferir a autonomia. É pedir que o familiar represente. Eu acho que isso é um conceito de saída que, na minha opinião, ele é bem importante. Uma outra questão que já foi rapidamente abordada pela Lu, e eu queria aprofundar um pouco mais, é qual decisão que estamos falando. Porque, veja, tem dois aspectos, pelo menos, importantes. O primeiro é uma diferença da autonomia para recusar e da autonomia para demandar. Em países desenvolvidos, que nem a Luciana estava contando do caso da Karen Quinn, e tem alguns outros também, mas a autonomia para recusar, por exemplo, nos Estados Unidos, está garantido pelo Supremo, pela Suprema Corte deles, desde a década de 80. E é interessante ver que todas as discussões, inclusive de cuidado de fim de vida nos Estados Unidos, eles partem do início de uma discussão judicial de que a autonomia para recusar é soberana. E isso na Europa, idem. Austrália, idem. Canadá, idem. Porque o que eles entendem? Recusar alguma coisa, eu sou soberano no meu corpo. Esse é meu corpo. E tanto América do Norte quanto Europa, se um médico faz qualquer tratamento com um paciente que recuse, independente do benefício do tratamento, e veja, a recusa, ela tem que ser caracterizada, não é simplesmente falar não. Não é birra. Eu não quero ir para a escola hoje. Não. A pessoa tem que conseguir argumentar.
ela tem que demonstrar que ela entendeu o que está em jogo, os riscos e benefícios das duas opções. Ela tem que expressar isso. Ela tem que mostrar que ela entendeu o risco-benefício do que ela quer e do que ela não quer. E isso tem que estar ancorado em valores. Não é não, não quero, não quero, por quê? Porque eu não quero, não, não quero. E não é também uma recusa baseada em, meu, sei lá, eu vi paciente na Covid que falou que não queria ser entubado porque ele sabia que aquilo era uma invenção dos chineses e isso não existe. O cara é insuficiência respiratória. E que estava tomando a sua cloroquina, ele estava com a cloroquina escondida na cueca dentro do hospital e falou, não, não preciso. Eu sei que eu estou tomando minha cloroquina, que eu vou ficar curado e esse negócio é só uma invenção de chineses. E fala assim, peraí, se a pessoa consegue entender os riscos e os benefícios, não é uma recusa autônoma. É completamente diferente de outros pacientes que viraram e falaram, não, olha, eu entendi que se eu não for entubado, minha chance de morrer é muito maior do que minha chance de morrer se eu for entubado. Mas eu entendi isso e eu não quero viver com máquinas em nenhuma circunstância. Porque eu já tive essa escolha lá atrás e eu completei minha vida e eu quero ficar minha vida até o final sem máquinas. É completamente diferente uma coisa da outra. Em países desenvolvidos, essa recusa caracterizada com capacidade de decisão, ela é um direito garantido desde 80. E países desenvolvidos em geral, isso também é verdade. Não é verdade no Brasil. Não é verdade porque a gente tem uma legislação, em todos os sentidos dela, muito paternalista. Tanto no jurídico quanto nos códigos de ética. Já melhorou, mas ainda continua, porque tem no código de ética tem uma vírgula que ela fala em caso respeita a recusa do seu paciente, vírgula, desde que ele não esteja com a vida em risco. Então, na minha opinião, uma recusa café com leite. Você pode brincar desde que não seja sério. Diferente de países desenvolvidos. Então, essa recusa, essa autonomia para recusar é uma coisa. Ela é bem diferente. Interessante também o outro aspecto, que é o aspecto de, até na autonomia para demandar, ou mesmo, que é o quê? Recusar o quê? Ou demandar o quê? Esse consenso, eu acho que é um consenso divisor de águas, publicado por grandes sociedades da América do Norte e da Europa, e que recentemente foi incorporado numa resolução do CREMESP, e que atualmente, então, é válido só em São Paulo, no estado de São Paulo, mas que atualmente está sendo discutido na Câmara Técnica de Cuidado Paliativo do CFM, com a intenção de que isso vire nacional, federal. O que é a ideia do consenso e da resolução? E existe uma diferença entre tratamentos fúteis e potencialmente inapropriados. O tratamento fútil, segundo a resolução, segundo o consenso, é um tratamento que, de acordo com a melhor evidência científica, é incapaz de atingir o objetivo biológico. É uma discussão estritamente biológica. Eu não quero falar grego aqui, eu sei que tem muita gente que não fala mediquês, mas é uma discussão basicamente de mediquês puro. No sentido de, eu vou só falar, não se assustem com os termos, tá bom? Sei lá, você consegue com aquele intervenção melhorar a oxigenação e o gás carbônico? Isso é biológico. Você consegue com aquela intervenção reduzir o tamanho do tumor? Isso é biológico. Você consegue com aquela intervenção melhorar algum desfecho biológico baseado em evidência? Se você não consegue, isso é um tratamento fútil. Mas, eu gostaria muito que fizesse, mas não tem uma evidência científica mostrando que biologicamente aquilo tem sentido, isso é fútil. E o que a resolução e o consenso colocam, que tratamentos fúteis não devem ser feitos. Mas a família quer, o paciente quer. Sinto muito. Se não tem uma evidência científica mínima, não faz sentido. Cloroquina é fútil. Poxa, eu vou falar. Eu
adoraria que cloroquina fizesse efeito. Tudo que eu gostaria é que de mais de 200, 300 pacientes que eu vi numa UTI Covid, se tivesse um remédio com preço de banana que vende na farmácia e cura essas pessoas, é tudo que eu queria na minha vida. Mas não funciona. É fútil. Não deve ser feito. Diferente disso, são tratamentos potencialmente inapropriados. Tratamentos potencialmente inapropriados, eles têm uma chance de funcionar do ponto de vista biológico. Ah, sei lá, eu intubo e melhora o CO2, o gás carbônico e o oxigênio. Mas eu acho que, putz, vai machucar mais do que ajudar. Eu acho que o risco é muito grande, que o benefício é muito pequeno. Eu acho que o paciente não tem mais, sei lá, tem uma demência muito avançada e não vai ter benefício daquilo. Potencialmente apropriado, você tem alguma questão que geralmente ela é ética, de risco-benefício, mas biologicamente ela faz sentido. O que é interessante é que o potencialmente apropriado, a indicação ou contraindicação, deve ser compartilhada. Ah, mas a família não entende. Então, passa e converse melhor. É, e a resolução continua, e ela continua. Ai, caramba, eu tirei o slide, desculpa. Ela continua falando sobre quando é eticamente aceitável retirar suporte. E, na minha opinião, é fundamental, do ponto de vista ético, a gente garantir a retirada de suporte em situações que a gente entenda que ele não está ajudando mais, principalmente porque no potencialmente inapropriado, quando a gente não tem informações suficientes, sei lá, chega um paciente no pronto-socorro, sem família, que tem um prontuário, que não tem acesso ao prontuário dele, e vejo que é um idoso, parece um idoso demenciado, que já parece que está acamado, que parece que tem uma doença avançada e está com uma pneumonia, e aí, putz, eu intubo ou não intubo? É fútil? Não é fútil. Porque um idoso com demência avançada, intubar, eu melhoro gás carbônico e oxigenação. Você melhora a ventilação, melhora a oxigenação. Então, fútil não é. Mas, putz, será que é apropriado? Me parece que não. Poxa, uma doença avançada, um tratamento invasivo, agressivo desse, será? Se eu posso perceber que depois, se eu intubar na incerteza, eu não estou condenado àquele tratamento, nem eu, e muito menos o paciente e sua família, eu posso retirá-lo depois. Isto é o que garante decisões éticas em situações de incerteza. Porque senão as pessoas ficam com muito medo de fazer uma coisa que vai condenar um sofrimento enorme de todo mundo numa situação de incerteza. Você pode ser mais agressivo na incerteza, reúne família, dados, informações, e depois você percebeu que, putz, aquele tubo não deveria ter sido colocado, retira. E a grande questão, e aqui tem muita coisa por trás, mas eu vou passar bem rápido, da ideia de retirada de suporte, e o jeito mais fácil que eu consigo transmitir a ideia é gráfico. Isso aqui é uma curva de evolução funcional do câncer. Mamíferos com câncer, mamíferos, humanos, cachorros, macacos, com câncer evoluem assim. A doença progride, aumenta, e os mamíferos vão perdendo funcionalidade. Então, o cachorro já não corre tanto, o gato já não quer brincar, o macaco já não sobe na árvore e o humano já não consegue primeiro trabalhar, depois ele já fica sentado numa cadeira o tempo todo, depois ele fica deitado, depois ele fica dependente para atividades básicas, depois ele entra no processo ativo de morte. Assim, ortotanásia é permitir a evolução da doença da forma mais natural e mais confortável possível. É uma doença terminal, ela é irreversível, vamos acompanhar da forma mais confortável possível. Ameniza sintoma e deixa a evolução natural. Ortotanásia. Eutanásia é matar. Matar por compaixão. Putz, é benevolente, é uma morte indolor, rápida, eficaz. 100% das pessoas que recebem eutanásia, elas morrem em questão de minutos, de maneira indolor, super eficaz. Eutanásia. Distanásia é prolongar o processo de morrer
gerando somente sofrimento sem nenhum benefício tangível para o paciente. Todo mundo pode se beneficiar. O hospital, o médico, a família, mas não tem nenhum benefício tangível para o paciente. Estamos falando de distanásia. Importante também lembrar que distanásia, ela não é um conceito exclusivamente biológico. Uma doença super avançada, uma doença neurodegenerativa super avançada, que o paciente não consegue mais se mexer e não intuba. É distanásia intubar esse paciente? Não sei. Depende dos valores dessa pessoa. Tem um caso bem famoso, que é bom lembrar, um cara chamado Stephen Hawking, que ele falava que a doença dele foi um privilégio, porque aí ele podia ficar só pensando nas equações de física, que era o que ele mais gostava. Meu, não existem muitos Stephen Hawking por aí, mas existem alguns, eles têm que ser protegidos por valores das pessoas. Esclerose lateral amiotrófica, doença neurodegenerativa. Ah, entubar o paciente com esclerose? Não sei, depende da pessoa. Tem algumas pessoas que acham que aquilo é intolerável. Estou com um paciente hoje, na nossa UTI, que ele fala: não, doutor, eu entendo, vou ficar na cama, que vai ser difícil, e que, assim, eu vou poder conviver com meus filhos? Vai. Então, eu aguento qualquer coisa. Ele falou isso pra gente. É distanásia? Não é distanásia. Então, distanásia não é só biológico. E veja, não estou falando de nada de fútil aqui, estou falando de inapropriados, coisas que têm algum sentido biológico de ser feito. Mas não é para todo mundo. E para aquelas pessoas que os seus valores de vida não são compatíveis com aquilo, a retirada de suporte é devolver essas pessoas à condição natural. As curvas de sobrevida de extubação paliativa são muito. Tem todo o padrão de curvas de evolução natural de doença. Numa extubação paliativa, e isso tem estudos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que após uma extubação paliativa, a maior parte morre em poucas horas. Mas existe, dependendo do perfil do paciente, de 5 a 20%, ou seja, de 1 a cada 20 a 1 a cada 5 pacientes que recebem uma extubação paliativa saem de alta da UTI. E muitos vão para hospice, vão para fazer cuidado de fim de vida num lugar muito mais adequado. É curva de evolução natural, ela é uma curva exponencial. Ainda também interessante é que às vezes precisa de alguns estudos para mostrar o óbvio. Olha que estudo importante para mostrar o óbvio. Olha que coisa importante. Adivinhem, familiares não querem participar da decisão de qual antibiótico você vai dar. Ó, a turma que não é da medicina. Eu vou falar grego por querer, tá? O que você prefere? Você prefere que cubra gram positivo ou cubra gram negativo ou cubra os dois? Sei lá. Não faz sentido essa discussão. Essa discussão é técnica, é para quem tem conhecimento técnico. Agora, familiares querem discutir sobre o uso ou não de tratamentos que sustentam a vida. Então, a discussão mais importante não é a conduta. A discussão mais importante é o objetivo da conduta. É o objetivo das condutas, é o objetivo do cuidado. Um jeito mais fácil de enxergar isso é que a gente pode ter um objetivo de cuidado em que a gente vai usar tudo que existe na medicina, a prioridade é o tratamento da doença. A gente vai amenizar o sofrimento dentro do possível. Ou não. Ou então, o objetivo de cuidado, a gente vai tentar tratar a doença, garantir o controle de sintomas, mas em caso de piora, a gente vai permitir a evolução mais natural e menos sofrida possível. A gente não vai ficar usando medidas que não tratam doença e simplesmente prolongam a vida gerando desconforto. Ou não. Dane-se a doença. As coisas estão muito avançadas, a qualidade de vida na perspectiva do paciente já está muito ruim. Vamos tentar garantir o que é importante para ele, vamos cuidar garantindo conforto, controlando sintomas, permitindo a evolução natural. Não quero mais nem saber de doença e muito menos de medidas que prolongando a vida. Isso é uma discussão de objetivo. Eu gosto de conversar com médicos, comparando isso aqui a uma discussão de piloto de avião. Quando eu entro no avião,
Eu não quero saber se o avião vai voar 5 a 10 mil pés. Não quero participar dessa decisão. Isso é técnico. Mas eu quero saber para onde o avião vai. Eu quero saber quanto tempo dura a viagem. Tem 18 escalas ou é voo direto? É, é um voo muito arriscado ou não é arriscado? Essas discussões, da onde o avião vai, são discussões que devem e precisam ser compartilhadas. A decisão, se vai voar 5 a 10 mil pés, é uma decisão técnica. O piloto sabe mais que eu. Então, como fazer isso? Isso aqui é um trabalho que é um método que a gente desenvolveu na pandemia, no SUS, e que, para nossa felicidade, a gente desenvolveu uma parceria com a Harvard. Hoje, isto é ensinado em Harvard, é ensinado no Chile, e é o que a gente começou a fazer no SUS, na guerra que foi a pandemia de Covid. É uma estratégia, é uma hierarquia das necessidades de comunicação, uma estratégia sobre como compartilhar decisões em situações de muita desconfiança, alta carga emocional e urgência, que é a UTI onde eu fico. A UTI onde eu fico é uma retaguarda do pronto-socorro. E ela é uma UTI que, basicamente, a gente recebe aqueles pacientes que têm doença avançada que as UTIs geralmente não querem levar. Porque já tem uma doença avançada, já tem, sei lá, um DPOC avançado, ou já tem 90 anos, um monte de doença, e não sei o quê, e aí compensou com alguma coisa, ninguém nunca conversou nada, e puf, brota lá pra gente. A gente recebe todo mundo, pode vir. Como é que a gente faz? A ideia é que a base não é a cognição. A cognição é o lugar de conforto de nós médicos e praticamente qualquer ser humano que estuda qualquer coisa. Quem já pula direto para a cognição e já quer ficar discutindo risco-benefício, que conduta que eu vou fazer, que tratamento que eu vou fazer, mas isso não funciona se a gente não tiver uma boa base, que é a sintonia emocional, e mais ainda, uma base mais importante ainda, que é o mínima confiança. E o legal disso, o que me fascina nessa história, é que isso tem uma parte biológica muito importante. Não vou entrar em detalhes, mas quando eu falo de sintonia emocional, eu não estou falando de Freud, estou falando de Darwin. Eu não estou falando sequer de humano, estou falando de animais sociais. E idem para confiança. Tem uma base biológica muito forte para isso. E é interessante que isso são comportamentos que podem ser estudados, podem ser aprendidos, podem ser desenvolvidos, e você pode aprender a fazer. E aí depois, com isto bem feito, aí então a gente vai discutir a parte cognitiva, mas sempre voltando para a base, toda vez que tem uma reação emocional muito importante, que tem algum sinal de desconfiança muito importante. E o mais importante é que na parte cognitiva, que é a parte mais lógica, ela seja lógica. Então, eu não vou discutir conduta com um paciente ou um familiar, mas eu vou começar pela história de onde estamos. Humanos entendem, o jeito mais fácil de um humano entender qualquer coisa é uma narrativa, é uma história. Eu encho os pacová dos residentes na nossa UTI, ensinando essa turma a passar caso por sistemas. Então, o residente ele tem que aprender a passar um caso por sistemas da UTI. Então, ele tem que começar a falar da parte neurológica, da cardiovascular, da renal, cardiorrespiratória, blá, blá, blá. Mas vai falar com um familiar desse jeito não faz sentido. Porque quem não tem a formação em medicina não consegue juntar o respiratório com o renal. Não junta os dois mundos. Não faz sentido, fica um monte de informação solta. Você tem que emendar numa história, na história de onde estamos. E eu gosto de brincar com eles, é um título, é uma redação vestibular. O tema é onde estamos, só do presente para o passado. Tem um título, tem introdução, tem desenvolvimento, tem conclusão. Título, estamos preocupados com o seu fulano. Introdução, seu fulano tem 90 anos e tem 18 doenças. Desenvolvimento, além das 18 doenças, agora ele tem Covid e o Covid espalhou, está no pulmão e o rim parou. Conclusão, estamos preocupados com o seu fulano. E às vezes vem uma reação muito emocional. Nossa, sério, o Covid espalhou, não sei o quê, o rim parou, os dois rins pararam. Aí você volta para a parte emocional. E não conseguiu fazer sintonia, você volta para vínculo de confiança. Depois você fala sobre riscos pela frente, prognóstico. Dá para falar prognósticos e baseado em evidência.
O jeito fácil é em 3 etapas. Eu falo assim, eu não sei o que vai acontecer com você, eu sou familiar amanhã. 2, mas eu sei o que aconteceu com outras pessoas assim. As outras pessoas, a maior parte aconteceu isso, a menor parte aconteceu aquilo. E 3, volta para a sintonia emocional, porque as pessoas vão expressar esperança, falar, não, mas tenho certeza que o meu familiar vai sair da turma que saiu bem, aí você conecta. Tá? Tomara, é tudo que a gente quer, a gente vai se esforçar para isso. Volta para o emocional. Aí depois de falar prognósticos, as pessoas começam a falar sobre valores. É natural, é um jeito de elaborar o luto. Você pergunta, então tá bom, diante disso aqui, se ele estivesse aqui, o que ele falaria? As famílias começam a contar. Ai, não, ele já tinha falado, hoje mesmo, fiz uma reunião familiar hoje. Minha família falou, 10 pessoas, tudo no WhatsApp. Ai, não, ela já estava falando pra gente que aquilo não era a vida, que já estava super angustiada, que já não queria dialisar e não sei o que e tal. Que ela nunca queria ficar presa numa cama. Vai trazendo valores, vai entendendo o que é importante para aquela pessoa, como ela enxergava a doença, não sei o quê. Você compartilha o objetivo de cuidado. Olha, na nossa opinião, então, diante desta pessoa com essas doenças, né, situação, a gente entende que o melhor objetivo para a gente buscar é esse e com aquilo. Depois, você discute as condutas. O plano A e o plano B. Se tudo der certo, a gente vai fazer assim assado. Se tudo der errado, a gente vai cuidar para que seja o menos sofrido possível, a morte seja digna, natural e pacífica. Sem tubo, sem reanimação, sem diálise, de preferência fora da UTI, num hospice, numa enfermaria. É Daniel, uma são 3 felicidade, minutos para a conclusão. eu acabo antes, é uma felicidade que, assim, é uma UTI pública, é uma UTI com um perfil de pacientes muito graves, com muitas doenças, que não foram discutido nada sobre isso antes. E a gente começou a analisar nossos dados, e de todas as mortes que acontecem na nossa UTI, 80% tem alinhamento com o paciente e ou família sobre isso. É possível fazer. E eu posso dizer mais. É mais fácil fazer no Brasil do que nos Estados Unidos. O que e não faz diferença se é no SUS ou no Sírio. O que faz diferença é um profissional capacitado. Profissional sem capacitação dá errado em todo lugar. Profissional bem capacitado dá para fazer muito bem, obrigado, no sistema de saúde público, no sistema de saúde suplementar, e é mais fácil fazer aqui do que lá. Enfim, era isso que eu queria passar. Fico aberto para comentários, discussões, debates e obrigado pela atenção. Daniel, agradeço muito. Nós que somos da área da saúde, né? O Daniel é um mestre dos cuidados paliativos, tem formado muita gente. E muito obrigada por você compartilhar cenas da vida real, especialmente os desafios enfrentados no tempo da pandemia, que foi um tempo bastante desafiador. E eu acho que especialmente trazer essa proposição que se apresenta, né, nesse método que coloca a dimensão da confiança e da emoção, da relação interpessoal como tão relevante para que se construam coisas a partir disso, né? E é nessa toada que a gente vai chamar agora a Camila Pires, para falar sobre as decisões no âmbito dos cuidados paliativos, uma perspectiva familiar. A Camila é advogada, especialista em ordem jurídica e Ministério Público e em psicologia jurídica, e vai contar para a gente a sua vivência familiar, que envolve todos esses assuntos sobre tomada de decisão em cuidados paliativos. Você tem a palavra, Camila. Obrigada. Obrigada, Andréia. Boa noite a todos. Me escutam bem? É um Sim. prazer estar aqui. Primeiramente, obrigada, Andréia, pelo convite. E obrigada também às exposições que me antecederam. De fato, não só desta mesa, mas do dia todo. Foi um dia muito enriquecedor. Eu aprendi muito, imagino que todos aqui aprendemos muito também com as exposições. E eu quero apresentar para vocês agora duas das pessoas mais corajosas que eu já conheci, que eu já ouvi falar. São meus avós maternos, Isaura e João Romão. A história deles é tão profunda, é tão intensa, que seria injusto mantê-la somente no âmbito individual deles ou mesmo na nossa família. Essa história precisa ganhar o mundo.
e é nesse intuito que eu venho contar para vocês como foi a vivência com eles. Eu tenho certeza que, em algum aspecto, o que eu falar aqui vai mudar a visão de vocês em algum ponto sobre a vida ou sobre a morte. Mas é um relato importante, já que estamos todos aqui, eu vou ter a honra de dividir com vocês esse pedaço tão intenso da minha vida. O meu avô, em outubro de 2022, foi diagnosticado com um câncer. Quando o diagnóstico chegou, o câncer já era metastático. O sítio primário era pulmão, mas já havia se espalhado pelo corpo, especialmente no cérebro. Vários pontos no cérebro, e isso fez com que ele tivesse alguns sintomas que impactavam diretamente na qualidade de vida dele. Ele perdeu um pouco do equilíbrio, isso foi se agravando, ele perdeu também a capacidade de boa comunicação, porque a fala dele ficou enrolada por conta da localização do maior tumor do cérebro. E durante esse processo de entender esse diagnóstico, ele estava muito lúcido. Então, ele protagonizou todas as decisões durante todo o processo, até bem próximo da finalização da vida dele. Ele participou de todas as consultas, ele participou das conversas com os profissionais de saúde e conosco, família. E ele, diante das possibilidades, diante do prognóstico que os médicos trouxeram, de que não havia chance de cura, uma cirurgia não era viável para a retirada dos tumores, não era viável. E a gente entrou num cenário de possibilidade de um tratamento, a exemplo de uma radioterapia paliativa, para tentar diminuir alguns tumores, para tentar prolongamento do tempo de vida dele ou até a qualidade de vida, mas sem necessariamente uma garantia de que isso aconteceria e até chances bem altas de que não acontecesse e ele tivesse o efeito contrário, de adicionar sintomas e, enfim, ter questões ali de abreviar até o tempo de vida dele. Diante de todas essas questões e conversando conosco, ele tomou a decisão de que ele queria viver sob cuidados paliativos exclusivos. Ele não falava todos esses termos da forma com que a gente está colocando aqui agora, mas ele expressava muito bem a vontade dele, expressou perante nós, família, expressou perante os médicos, mais de uma vez. Foi interessante que, enquanto a Luciana falava, eu me lembrei de muitas coisas, assim, isso foi revisto a todo tempo. Ele ficou sob cuidados paliativos exclusivos por meses, e isso era sempre revisto. Se ainda era a decisão dele, se ainda fazia sentido, se ainda estava alinhado com os valores dele. E foi um período muito interessante, porque os cuidados paliativos, a medicação acertada trouxe para ele recobrou um pouco da qualidade de vida que ele havia perdido. Ele conseguiu voltar a se comunicar conosco, família, ele teve conversas importantíssimas, lindas, momentos inesquecíveis, tenho certeza que para ele, para nós também. Ele conseguiu se equilibrar melhor, é claro que com o passar do tempo, a medicação tinha que ser aumentada e chegou a um ponto que não dava mais o mesmo efeito, mas foi fundamental. Ele passou alguns meses nessa situação de melhora, depois ele tinha os quadros de piora pontuais dos sintomas, mas fato é que ele tomou algumas decisões. Primeira delas, o valor mais importante para ele era não sentir dor. E ele colocou isso muito claramente para a família e para a equipe de saúde que estava acompanhando ele. Segundo ponto, ele não queria ficar no hospital. Ele queria ficar em casa o máximo possível, mas ele queria falecer no hospital. Um desafio para nós que estávamos acompanhando ele, mas a gente se comprometeu junto com a equipe de saúde, e aí todo mundo, assim, foi uma equipe exemplar de médicos, fisioterapeutas, enfermagem, técnicos de enfermagem, fonoaudiólogo, enfim, todo mundo que contribuiu, a gente se comprometeu a buscar ao máximo realizar isso para ele. É importante eu dizer também que os cuidados paliativos, para quem, com certeza aqui muita gente tem contato, mas algumas pessoas podem não ter, eles vão muito além desse aspecto físico. Na verdade, eles atendem um aspecto emocional, um aspecto espiritual muito importante. E o meu avô teve uma determinada consulta que a médica paliativista que acompanhava ele perguntou a ele: e aí, como é que o senhor está? Consulta de rotina, alguma questão, alguma coisa que eu possa lhe ajudar? Está sentindo dor em algum lugar?
Ele disse: não, não tem nada físico, eu quero ver a minha esposa. A minha avó, a esposa dele há 63 anos, já tinha um diagnóstico de Alzheimer avançado, já há 10 anos com Alzheimer, e ela não suportava, impactava muito na qualidade do sono, do dia dela, quando ela via ele em situação um pouco, assim, já debilitado, ela já realmente ficava muito impactada. Então, eles não ficaram juntos nesse período que ele esteve em casa com home care, eles não ficaram 24 horas juntos. A gente promovia encontros controlados na varanda, num ambiente em que os dois se sentiam confortáveis para estar, e nesse dia ele pediu para ver a esposa. A gente ficou angustiada, a médica repassou para a gente ficou angustiado com receio dela não dormir, dela delirar mais, porque isso às vezes acontecia. Mas nós promovemos o encontro e que bom que promovemos. Foi o último encontro deles. Foi lindo, o olhar deles um para o outro, o toque, o abraço. E ali ele se sentiu realizado e atendido naquela necessidade emocional que ele tinha. Passado um tempo, veio então o momento que ele começou a esboçar os sinais mesmo de processo ativo de morte. A essa altura, a gente já tinha em mãos, tanto no prontuário do hospital de referência do tratamento dele, todas as opções dele. Ele não queria ser entubado, ele não queria ser reanimado, ele não queria ser levado para UTI. E ele tinha aquela questão de quero ficar em casa o máximo possível e quando chegar o momento eu quero ir para o hospital. Além disso, estar lá no prontuário dele, nós tínhamos cópias dessa documentação para que a gente pudesse apresentar em algum outro hospital, caso a gente não conseguisse levá-lo para o hospital de referência. Foi exatamente o que aconteceu. Quando ele deu os sinais de processo ativo, a gente fez contato com a médica e ela falou: leva para o hospital. Não sei se vai dar tempo, porque a descompensação era enorme, mas deu tempo. Nós chegamos no hospital, ficamos pouco mais de 48 horas acompanhando ele. A essa altura, ele já estava sedado, porque no momento em que a doença avançou muito, ele perdeu a única coisa que foi assim um marco de todo esse processo dele, que foi a lucidez. Quando ele perdeu a lucidez e passou a delirar muito, nós tivemos que nos colocar nessa posição que o Dr. Daniel estava falando, de decidir por ele, mas com base nos valores que ele manifestou. Então, quando chegou o momento em que ele delirou demais, a dor exacerbou demais, a gente entendeu, junto com a equipe médica, que era hora de sedá-lo, que era hora de entrar as medicações para dor mais fortes, e assim foi feito. Ele passou as últimas 48 horas de vida conosco ao redor dele, com as músicas que ele gostava. Ele faleceu num processo belíssimo, natural, sem dor. Conosco, sentindo a última batida do coração dele, vendo a última inspiração que ele fez. Foi um processo doloroso, eu não tenho como romantizar algo assim. Foi muito doloroso, mas foi possível. A gente conseguiu enxergar a naturalidade da vida de um senhor de 86 anos, que tinha sido acometido por uma doença ameaçadora da vida, que teve a oportunidade de fazer suas escolhas, foi respeitado em todas elas e finalizou de forma natural. 15 dias depois, a minha avó foi internada com uma pneumonia broncoaspirativa, porque o Alzheimer, o progresso do Alzheimer, ele chega a um ponto de afetar a questão da deglutição. E aí a gente levou ela para o hospital, ela já foi inserida, então, nos cuidados paliativos. Conhecimento antes dessa vivência com o meu avô, mas depois da vivência com ele, a gente passou a entender bem o que significava e os benefícios que podiam acontecer, mesmo com um tratamento acontecendo. Acho que isso é muito importante. Alguém mencionou isso, né? Cuidados paliativos, eles não precisam ser exclusivos. Eles podem ser, mas não precisam ser. E ela ficou, então, sob cuidados paliativos, e aí começaram as decisões. Com ela já era bem mais difícil, porque ela já não estava mais num ponto em que ela conseguia manifestar a vontade dela. E pela forma, pela cultura como ela foi criada, ela nunca quis falar sobre o assunto. Quando a gente tocava no assunto morte, ela, não, vamos mudar de assunto. Às vezes até de outras pessoas, jovem ainda, ela, não, vamos mudar de assunto, esse assunto não. Ela nunca quis se manifestar. Nós não tínhamos nada. E as decisões começaram a surgir. Colocar ou não uma sonda de alimentação? Qual é o momento? Leva para casa, deixa no hospital, vai para o hospital de transição, coloca um home care?
que a gente vai fazer em relação a tirá-la da cama? Como é que a gente vai tratar o plano de cuidados de fisioterapia, de fonoaudiologia? E a gente tinha tudo nas mãos. É extremamente doloroso para a família não ter um referencial expresso do paciente. Mas aqui eu deixo assim o nosso relato a única coisa que nos trouxe paz foi que cada uma das decisões que nós tomamos foram baseadas nos valores que ela manifestou por toda a vida. É possível tomar decisões, não com a sua cabeça, com o que você deseja fazer, mas pensando naquilo que aquela pessoa sempre manifestou como valioso. E foi assim que a gente tomou as decisões durante os meses que ela esteve sob cuidados paliativos. Eu acho que hoje, assim, ninguém da minha família, basicamente, eu, meu pai e minha mãe acompanhamos mais de perto. A gente não tem em nenhum momento decisões que a gente fale, poxa, não precisava ter feito isso, algo do tipo, porque de fato a gente fez tudo alinhado aos valores dela. E ela viveu alguns meses, voltou para casa dessa internação da pneumonia broncoaspirativa, ficou conosco com home care. Ela sentia muita falta dele, por mais que ela não compreendesse e esquecesse que ele havia falecido, ela realmente sentia muita falta. E ela falava: tá doendo meu peito, eu quero o João. E foi aí que a gente começou a entender que, de fato, ela estava sofrendo em outra dimensão, né? Não era o sofrimento físico, mas o sofrimento físico estava sendo contornado, mas tinha uma outra dimensão doendo muito. O quadro dela se agravou muito rapidamente e ela foi, então, internada novamente com crises convulsivas, porque o cérebro já é muito frágil e ela teve infecções reincidentes, foi utilizado um antibiótico que provavelmente alterou o limiar convulsivo, ela entrou em crises convulsivas, fomos para o hospital e ficamos 65 dias. Ali nós vimos muitas coisas, não só com ela, mas com outros pacientes, porque de fato a gente, passando 24 horas ali, a gente vê muitas histórias, a gente vê a importância de plano de cuidados, de conversar sobre o assunto. A gente viu situações de pessoas que estavam em estágio cada vez mais grave, tinham filhos em número par, 4 filhos, 2 queriam que tudo fosse feito e 2 não queriam. E aí, os médicos ficavam sem saber se levavam para um procedimento mais invasivo ou não. Então, nós vimos muito de perto tudo isso. A minha avó passou momentos muito difíceis, assim. É duro falar sobre porque foi muito intenso, mas a todo tempo ela teve amparo, ela foi respeitada. As decisões que nós compartilhamos com a equipe foram decisões baseadas nos valores dela. Então, no momento de finalização, foi muito diferente do meu avô, porque ela tinha uma demência avançada e o processo de morrer da demência, quem é da área de saúde talvez compreenda melhor isso, mas é diferente do processo oncológico, via de regra, porque ele é arrastado, ele é misturado, a gente tem o delírio final ali, um delírio muito exacerbado, e a gente não sabe se é de fato um processo ativo ou se ela está delirando dentro do quadro dela. Foi muito desafiador. Ela esboçou os primeiros sinais de finalização 3 semanas antes de falecer. Ela fez um padrão respiratório de Chine-Stokes. Para quem não é da área de saúde como eu, ela ficava em apneias bem prolongadas e depois ela voltava ofegante. E dali em diante a gente já ficou num estado de tensão constante. Em vários momentos entramos num estágio de desespero e fomos salvos pela equipe de cuidados paliativos. De novo, não só os médicos, mas toda a equipe que nos acalmavam, nos traziam a tranquilidade de que ela não estava tendo aquela percepção de sofrimento que a gente às vezes via ela ter, porque ela já estava com as medicações bem ajustadas. Ela também foi sedada de forma mais leve, mas simplesmente para garantir a segurança dela e no momento adequado, não foi uma sedação exacerbada, foi no momento ideal. Nós sofremos muito acompanhando tudo aquilo. No dia final, ela entrou num padrão respiratório de gasping. De novo, para quem não conhece, parece um engasgo. É o pior padrão respiratório que eu já vi. E foi muito torturante para a gente. De novo, a equipe teve que nos acalmar de que ela estava bem, de que ela não estava sentindo aquilo tudo que parecia aos nossos olhos que ela estava sentindo. E aí, uma enfermeira providenciou que um padre viesse vê-la, ela era católica,
Isso era muito importante para ela. Ela já tinha recebido a unção dos enfermos, que é um sacramento católico específico para esse momento de adoecimento ou de iminência da morte. Mas nesse dia, a enfermeira simplesmente entrou com o padre no quarto. Falou, eu trouxe ele, achei ele no corredor e trouxe ele. Ela não faz ideia da importância que teve esse acolhimento espiritual. A gente disse a ela, mas eu ressalto aqui porque, de fato, o paliativismo ele engloba muitos aspectos. Ela recebeu uma unção dos enfermos lindíssima. Eu segurei a mãozinha dela, a gente rezou o terço como ela gostava de fazer às 6 horas da tarde, todos os dias. A mãozinha dela foi esfriando, 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 até que às 18h40, de novo, com todos nós ao redor, com a mãozinha no coração, ouvimos a última batida, a última inspiração dela. E foi, de novo, uma morte natural. Houve muito sofrimento, mas existe um lugar de paz nisso tudo, que vem simplesmente de a gente ter seguido, primeiro, respeitado as escolhas do meu avô, e segundo, ter tomado todas as decisões com base nos valores que ela tinha e que ela manifestou por toda a vida. Eu hoje estou aqui, faz exatos 30 dias que ela faleceu. Eu contei para a Andréia até falou: olha, se você não conseguir, tá tudo bem. Mas eu quis vir, porque faz exatos 30 dias dela e faz pouco mais de 6 meses dele. Eu vim porque eu escolhi transformar o meu processo de luto em luta, para que todas as pessoas, sem distinção, possam ter acesso a essa dignidade, a esse respeito que a gente conheceu e que a gente pôde vivenciar, e que eu tenho certeza que tornou esse momento tão desafiador de perder os dois com menos de 6 meses de intervalo, nessa avalanche que foi, eu tenho certeza que tornou isso possível. E hoje eu convido vocês também a potencializar a minha voz, a levar esse relato adiante, a levar essa questão adiante, porque, de fato, todo mundo merece ter dignidade não só na vida, mas também no processo de adoecimento e na morte. Muito obrigada. Camila, muito obrigada pelo seu testemunho, né? Isso que você trouxe aqui, a sua vivência pessoal, dos seus avós, para compartilhar com a gente. Eu ficar fazendo a moderação é chato, porque a gente tem que tomar conta do tempo, interromper as falas, é chato. Mas, enfim, ainda assim eu pude flutuar no que foi a sequência dessa mesa. Eu acho que a Cíntia trazendo os fundamentos, né, dos conceitos tão importantes para a gente fluir na jornada aqui desse encontro, a Luciana complementando com essa transição do mundo, que fase que a gente vive agora, que não cabe mais paternalismo. Daniel Forte trouxe a questão de ortotanásia, né, e de estanásia, que depende de valores e com tantos conceitos e tantos cenários da vida real, e você encerra mostrando tudo o que é um cuidado centrado no paciente, cuidado paliativo, que é uma abordagem multidimensional do sofrimento. Então, assim, foi muito bonito. Eu agradeço muito a vocês todos. Nós temos 16 minutos, então vamos abrir para perguntas. Eu vi que a gente tem uma pergunta no chat. Eu vou pedir a ajuda da Lavínia, a Lavínia, que é discente apoiadora, e aí a gente abre depois para uma pergunta, se alguém quiser fazer aqui de viva voz, levanta a mão, por favor. E a gente precisa, até o momento do encerramento, às 21 horas. Lavínia, você tinha falado alguma coisa sobre ter um microfone. Se tiver algum impedimento, você me fala, por favor, me sinaliza. Ok. Não, peraí, acho que foi agora. Conseguiu, agora deu. Consegui, arrumei aqui. Então, primeiro é só parabenizar, né? Eu sou acadêmica de enfermagem, e cuidados paliativos é uma área que tem me chamado muita atenção, né? Estou aprendendo muito com a Andréia nesse tempinho que eu tive um contato com ela e muito com todo mundo, né, que teve nas mesas hoje. E a pergunta que teve foi durante a palestra do Daniel, que é como conduzir cuidados proporcionais ou paliativos, a família entender quando o paciente está desassistido. Termo de recusa de conduta é válido? Ó, eu acho que é, essa pergunta é excelente. Eu acho que a principal questão aqui é que geralmente as pessoas ficam tudo no cognitivo, estão querendo discutir
o risco-benefício das coisas, achando que é tudo uma questão cognitiva e não é. A sensação de desassistência, ela tem muitas vezes a ver com um profissional com medo e uma família com medo, e os dois que não conseguem se conectar. E, e, e na minha opinião, eu acho que, sim, termos são importantes, porque eles dão garantias, mas eles são muito mais defesas do que construções. Eu acho que um termo de recusa, ele leva todo mundo para o lugar de defesa. Ó, então você aí, ó, assumiu, assinou e eu saio. Eu acho que ao invés de ir para esse caminho, eu acho que o caminho muito mais importante é aprender a construir uma relação de confiança. Então, não quero me estender demais, mas o jeito que a gente tem feito é aprender que confiança precisa olhar no olho. Não existe confiança se não fizer contato visual. Não tem como. É biológico. Tem uma reação neuroendócrino-moral do cérebro quando tem contato visual. Então, fazer contato visual. E depois de fazer contato visual, fazer um compromisso com as pessoas. E um compromisso, um compromisso que é importante é: eu vou te falar a verdade e eu quero melhor para ele ou para você. E isto é a base. E isso é muito mais importante do que assinar um termo, porque aí você conecta de novo. E aí, na hora que as pessoas começam a falar, aí você faz uma pergunta, aí você vai para a sintonia emocional, você faz uma pergunta, então tá bom, então me explica, o que tá acontecendo, o que você está percebendo, o que você está vendo. Aí depois, para fazer sintonia emocional, você tem que fazer uma pergunta, tem que aprender a escutar. Dificílimo. E ainda mais numa situação de estresse. Ainda mais numa situação onde está todo mundo sobrecarregado. Mas precisa escutar. Não tem como. Ah, mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, vai ficar com menos tempo ainda se não escutar. Precisa. E depois de escutar, não é responder a pergunta cognitiva. É conseguir responder a emoção. Porque aí a família fala: não, porque é um absurdo esse hospital, ninguém tá nem aí comigo, e não sei o quê, tô esperando faz 200 horas, não sei o quê. Aí as pessoas começam a responder a parte cognitiva. Não, você está esperando 200 horas porque o pronto-socorro está lotado, porque a gente está com falta de médico, excesso de paciente. Errou, perdeu, vai piorar. Conseguir entender que tem uma emoção por trás disso, é uma sensação de indignidade, de que não foi visto, de que não foi ouvido, que não foi tratado com respeito, e conectar com isso. E falar: poxa, olha, eu sinto muito que o senhor está esperando todo esse tempo. Eu também não gostaria que o senhor ficasse esperando esse tempo. E conecta. E aí você começa a acalmar pessoas e conectar de novo. É isso que... Porque não é o termo de recusa que vai resolver isso daí. É a conexão que vai resolver. É ensinar as pessoas a se conectarem de novo. E irem aonde está pegando. Onde está pegando é que a pessoa está se sentindo indignada, que ela não foi ouvida, que ela não foi escutada, que ela não foi olhada nos olhos, que não falaram a verdade para ela. E acho que isso é muito mais importante. Obrigada, Daniel. Eu estou vendo que tem uma outra pergunta aqui no chat que a Lavínia vai preparar para a gente. Enquanto isso, se alguém quiser perguntar falando mesmo, está aberta a palavra. Senão, a gente passa para a pergunta do chat. Acho então que você pode seguir, Lavínia, com a próxima, por favor. A próxima pergunta, acredito que está aberta a quem quiser responder, né? Porque não foi direcionada, se tem diferença de cuidados proporcionais do paliativo. Lu, quer responder? Eu não quero falar muito. Lu, Cíntia, por favor. Não, paliativista é você, uai. Fique à vontade. Olha, eu tenho muita dificuldade com esse termo de cuidados proporcionais. As pessoas falam... Peraí, Dedé. As pessoas falam: não, isso é cuidado proporcional. Eu adoro encher a covada das pessoas. Falam: tá bom, esse paciente é proporcional. E o outro, não é? Então, você faz cuidados desproporcionais para as outras pessoas? Qual o sentido disso aí? Eu não consigo entender o sentido. O que eu acho que é muito mais importante do que discutir esses proporcionais, que ele trava, que as pessoas falam: proporcional, isso aqui é proporcional, isso aqui não é proporcional. É entender proporcional a quê? O objetivo do cuidado
é o proporcional a quê? Quem tem clareza de objetivo tem clareza de caminho. Quem não sabe o objetivo, todos os caminhos levam à confusão. Então, a discussão importante é o objetivo do cuidado. E o objetivo do cuidado, ele é uma construção da parte biológica com a parte biográfica. Eu fico discutindo isso todo dia lá na UTI, que assim, tem algumas, olhando biologicamente, assim, é fácil, assim, faz parte da minha profissão. Às vezes eu olho corpos, eu vejo isso, é minha profissão, não tenho nada, veja, não é pejorativo, tá? Mas eu olho corpos, eu fico olhando como é que tá a função renal, a função respiratória, a função cardiovascular e vendo como tá tudo equilibrado, o que tá ruim, o que tá bom. Biológico, tá tudo certo, faz parte. É uma parte necessária, ela só não é suficiente. E olhando biologicamente, olhando os corpos das pessoas, as funções vitais das pessoas, dá para ver como se fosse um horizonte de possibilidades. Naquela situação, existem alguns horizontes de possibilidades muito amplos. Quem está aqui, para todo mundo que está aqui, está írido, saudável, o horizonte de possibilidades de 2 meses daqui para frente, daqui a um ano, é gigantesco. A pessoa vai ficando doente, vai reduzindo o horizonte de possibilidades. E dependendo do grau de doença, vai reduzindo muito mais. E tem algumas situações que tem um horizonte de possibilidade muito pequeno. E aí você olha isto na parte biológica. E aí eu brinco, reserve isso. Que é receita da Rita Lobo. Reserve isso. Aí depois você olha os valores. Acho que vocês sabem, todo mundo sabe, as pessoas são diferentes. Tem pessoas que têm uma clareza de valores que é surreal. Tem pessoas que não. Tem pessoas que falam, eu não sei, eu nunca pensei nisso, eu não gosto de pensar muito nisso. Os valores são mais vagos para algumas pessoas. Para outras pessoas são muito claros. Você pega o horizonte de valores daquelas pessoas, daquela pessoa, e o horizonte biológico daquelas doenças, e junta. E às vezes é muito claro do ponto de vista biológico e é claro do ponto de vista biográfico, o objetivo de cuidado está dado. Você propõe o objetivo. Às vezes não. Às vezes o biológico é muito incerto, às vezes o biográfico é muito incerto, às vezes os dois são incertos, aí o objetivo de cuidado vai ser mais difícil de ser construído e vai ser mais amplo. Então, acho mais do que discutir o proporcional ou não, acho importante discutir o objetivo de cuidado. E aí sim você pode pesar o cuidado ao sofrimento, que é o cuidado paliativo, com o cuidado à doença, que é o cuidado do tratamento de doença, e fazer um bom cuidado centrado na pessoa e não só na doença. E já falei muito de novo. Vou ficar quieto. Olha, muitos elogios e agradecimentos no chat a todos vocês. Nós temos um pouco mais de 5 minutos para encerrar o nosso tempo, então eu vou passar a palavra para 30 segundos, 1 minuto de considerações finais para cada um de vocês. A Cíntia, por favor. É muito gratificante ver as pessoas aqui, quase 9 horas da noite, a gente tem muitas pessoas aqui ainda, né? E é muito gratificante ver o interesse das pessoas na participação do paciente, sobretudo na participação do paciente, do familiar, do substituto, né? Mas na participação do paciente em seus cuidados. Então, como o Daniel colocou, a gente está tentando mudar um conceito ou uma maneira de lidar com esse paciente que vem de muito tempo. Então, é muito bom poder estar aqui e participar desse momento que a gente, basicamente, está trazendo e incluindo o paciente e aprendendo, né, como profissionais de saúde, como bioticistas, né, como pesquisadores da área, como trazer e incluir esse paciente, colocar ele no centro do cuidado. Isso, para mim, é o mais gratificante e o que fica do evento como um todo. Obrigada, Cíntia. Luciana, suas considerações finais, por favor. Obrigada, é sempre uma honra ouvir todos vocês. Eu fiquei ouvindo todo mundo, especialmente Camila, que depoimento lindo, né? Emocionante. Eu fiquei pensando, a gente fala tanto, né, Andréia, no cuidado paliativo, que o cuidado paliativo é a verdadeira humanização dos cuidados em saúde, e eu acho que
fechar esse evento com uma mesa de cuidado paliativo é bastante emblemático, muito simbólico, mas para a gente entender que isso aqui é fazer medicina, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive há muitos anos atrás com alguns paliativistas, dizendo se todo profissional de saúde, se todo médico fizesse a boa medicina, praticasse a melhor né, medicina, a gente não precisaria de uma especialidade, talvez, em cuidados paliativos, ou a gente não precisaria estar levantando essa bandeira tão forte. Eu acho que fica aí um pensamento para que a gente consiga expandir esse olhar tão compassivo que o cuidado paliativo traz, né, e tão empático para o paciente, para as outras abordagens de cuidado. Acho que se a gente conseguisse fazer isso, estaríamos falando não só em cuidados dignos para pessoas com doenças ameaçadoras da vida, mas em cuidados dignos para todas as pessoas que têm algum tipo de adoecimento. Muito obrigada, Luciana. Eu passo a palavra para o Daniel, para suas considerações finais. Eu também agradeço, é um prazer ver essas pessoas queridas. É um prazer aprender. Camila, eu realmente concordo com a Luciana. O depoimento foi emocionante, inspirador, move. E assim, minha consideração final é que isso é um grande aprendizado. É um grande, e achei fascinante essas interfaces diárias, porque é onde tem, o valor está ali. Qualquer uma das áreas, putz, seja a parte mais biológica da medicina, seja a parte mais, sei lá, de valor do paciente, seja as reflexões todas que a ética produz, sozinhas elas são fracas, elas se perdem. Agora são esses debates, são essas intersecções, são essas provocações que uma área faz para outra, justamente nas interfaces, que são, eu acho que é o maior valor disso tudo. E um encontro como esse é o exemplo disso. Obrigado. Parabéns aí pelos organizadores. Muito obrigada, Daniel. E Camila, eu passo para você, se você também desejar fazer suas considerações finais, e agradeço muito, porque eu acho que coroou, né, finalizou de uma forma muito bacana o nosso evento. Obrigada, André. Eu quero agradecer mesmo o carinho de todos. De fato, eu agradeço não só por hoje, mas em nome dos meus avós, por todos vocês que fazem medicina paliativa, vocês que estudam o tema, vocês que ajudam na tomada de decisões, porque só foi possível que eles fossem tão respeitados e tivessem tanta dignidade, porque esse tema existe, é repercutido, é estudado e é praticado, e que assim seja cada vez mais. Eu realmente sou agora uma apoiadora da causa e, de fato, eu acredito, falei para André, eu acredito muito no potencial curativo que tem esse momento de partilha. Então, eu partilhei a história deles com vocês, isso me cura um pouco, e isso faz com que o assunto também seja levado adiante aí mais ainda. Obrigada mesmo. Muito obrigada, Camila. Gente, eu quero agradecer a Lavínia, que apoiou aqui com o chat, agradecer muito a Raquel, que deu todo o suporte técnico. A Raquel está lembrando que em até 10 dias vai ser enviado por e-mail o certificado correspondente aos períodos de participação. E eu passo a palavra para a Cíntia Tanuri, a Cíntia é diretora do IBDPAC, para o ato de encerramento. Muito obrigada. Obrigada, Andréia, obrigada por gerenciar e organizar essa mesa para a gente, também por nos ajudar na organização dessa mesa. O IBDPAC teve esse projeto, esse primeiro simpósio sobre tomadas de decisão de múltiplas maneiras, em múltiplos campos, né, para trazer essa discussão para campo, para estimular o conhecimento e a divulgação das possibilidades dessa inclusão do paciente ou dos familiares em tomada de decisões em saúde. Então, a gente está muito satisfeito com o resultado final, a gente está muito satisfeito que vocês tenham conseguido participar e colaborar em conhecimento, né? Camila trouxe para a gente seu depoimento que eu tenho certeza que sensibilizou a todos aqui, realmente,
e também nas outras palestras que nós tivemos de manhã e à tarde, no começo da tarde, foi muito bom. Então, só agradecer a todos que puderam participar, estar aqui conosco, e o BDPAC, o Observatório de Direitos do Paciente da UNB, e também agora o recente que a Kaline está montando lá na Universidade de Juiz de Fora. Estamos aqui abertos para discussões, para participações e para construir de uma maneira de coparticipação com todos vocês e com os pacientes, esse novo caminho que a gente quer escolher, né, de modificação desse sistema, dessas relações dentro do sistema de saúde, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos, uma boa noite a todos.